pedacinho da Holanda no Brasil. Sejam bem-vindos à Castrolanda. Venha comigo acompanhar essa história. Estou aqui com a Elizabeth, que vai contar um pouco da história, que é uma casa de fazenda. Então essa aqui é uma casa de uma fazenda antiga dos holandeses que vieram para cá. Essa colônia veio em 1951 até 1954, chegaram 50 famílias e dessas 50 famílias a maioria construíram esse tipo de casa. Então na frente é a casa e atrás fica o celeiro. É o estilo da época. Exato. Esta casa, ela foi construída em 2016, mas nós tínhamos um outro museu que foi construído em 1991. Um grupo de senhoras, elas pediram para a colônia várias doações dos móveis, do acervo que eles trouxeram da Holanda. E assim foi construído aquele outro museu. Então em 2016 foi construído esse museu e ele foi trazido todo o material que estava no outro museu e vocês conseguem visualizar nesse museu. Então essa parte da casa também a cozinha é um local muito importante que eles ficam e aqui nesta casa tem esse quarto que se chama bedstee, mas o motivo é porque quando era muito frio na Holanda no inverno todos ficavam nesse quarto. Estou aqui no Memorial de Imigração Holandesa com o Rafael Robbers. Isso, Robbers. O Rafael, ele é moleiro. Rafael, conte um pouco da história para nós. Oi, então a gente aqui é uma colônia holandesa de imigração de 1951 até 1954. Então a gente é conhecido como um pedacinho da Holanda aqui no Brasil. E aqui, para manter a nossa tradição e cultura, a gente fez 2 espaços aqui que se chama o Centro Cultural Castrolanda, completo. Mas aqui a gente está agora, nesse momento, no Memorial da Imigração. Foi inaugurado em 2001 com a comemoração dos 50 anos da colônia. E o Museu Histórico, que vocês vão visitar depois também, que foi inaugurado por 65 anos da colônia. Então esse espaço aqui que eu vou apresentar primeiro para vocês, ela tem restaurante, tem uma loja de artesanato, a gente tem um pouco da cultura e da tradição. E nós estamos até vestidos. Caracterizado. E tem o grupo folclórico, tem tamancos, e lá em cima, nos últimos 2 andares, é uma réplica do moinho original. Então vem um arquiteto da Holanda, um senhor de 75 anos de idade, que fez o projeto e acompanhou aqui no dia a dia a obra para terminar ela e fazer disso um moinho original, que realmente funciona só com a força do vento. E que é lindo, né? Bonito, é um cartão postal. E aí, quando os turistas chegam aqui, eles são recepcionados pela nossa equipe de monitoria, mas o que chama muita atenção aqui já no início é esse instrumento musical. Ela tem o nome de Notenkraker, mas se chama realejo. É muito usado na Holanda, nas festas típicas. Nos sábados eles saem na rua tocando isso aí e animam as festas do pessoal lá. Nossa, interessante. Funciona com fole, né? Uhum. Que sopra o ar aqui. Isso aqui é a partitura delas. Olha que interessante. Então cada furinha desse é uma nota. E aqui atrás tem uma manivela onde eu coloco a música e giro ela e aí sai a música. Uma curiosidade, isso aqui é madeira? Esse aqui é uma cartolina reforçada. Essa música que eu vou tocar para vocês se chama Daar bij de Molen, naquele moinho. É uma música bem típica holandesa.
4 andares que as pessoas podem conhecer, né? E aqui a gente está no primeiro andar. Aqui a nossa imigração, como eu já comentei, ela aconteceu de 1951 a 1954. As famílias vieram em grupos, não todos de uma vez, foi de uma forma organizada. E eles trouxeram um pilar bem forte, 3 pilares, na verdade, bem fortes entre esses imigrantes, que era a educação, o cooperativismo e a religião. Então, isso eles trouxeram da Holanda. As famílias daqui da Castelândia, elas vieram do norte da Holanda, né? Então, uma região específica, a maioria é chamada da província Drenthe. E junto com essas famílias também vieram os costumes e as tradições. E aqui nesse primeiro andar a gente tem um pouquinho dessa tradição deles, que veio com as famílias, mas que a gente mantém até hoje ainda. E uma delas é o Grupo Folclórico Holandês. Ela foi fundada em 1953, né? Era uma forma do pessoal se reunir, com danças, com cultura deles, e usavam e usam ainda uma roupa típica de uma região chamada Volendam, que é uma região de pesqueiros na Holanda. E a gente tem essa roupa mostrando para o pessoal. Esse grupo existe até hoje ainda, então os ensaios ocorrem nos sábados e aí eles apresentam nas festas típicas nossas, ou quando são convidados para outras cidades, outras festas também. Qual que é a razão do tamanco? Esses tamancos, onde a gente está sentado dentro delas, o grupo folclórico ela também usa, mas não é só porque faz parte do traje. Na Holanda se usava muito e ainda tem muitas pessoas que usam o tamanco, porque a Holanda, boa parte do país está abaixo do nível do mar. Então é um país bastante úmido e frio. Por incrível que pareça, o tempo hoje está bem parecido. É verdade. Tá frio e úmido. Ainda bem que a gente está de tamanco hoje. Mas na Holanda se usava por isso. Então, para proteger o pé, você colocava 2, 3 pares de lã e aí você poderia trabalhar no campo sem problema, porque não umedecia o pé e não esfriava. Então tem muita gente hoje que prefere trabalhar de tamanco, porque mantém aquecido o pé, do que uma bota de borracha ou um calçado que pegue umidade. Então não era só uma tradição, ele servia para o trabalho. Isso. E aqui, como a gente está sentado dentro de um que é amarelo, o que diferenciava um tamanco do outro é a pintura dele. Então o amarelo, como a gente está nesse aqui, era o mais tradicional para o dia a dia, então eu uso no trabalho. Aí para um social ou um evento, então você mudava a cor. Tinha que ser mais incrementado. Isso, então o que diferenciava era a cor de um tamanho para o outro para certa ocasião. Então nesse andar, é o segundo andar do memorial, aqui a gente fala um pouquinho mais da cooperativa, que foi um dos pilares da imigração, né? Eles formaram a cooperativa já na Holanda, com 50 sócios, e junto com essa imigração eles trouxeram tudo que eles tinham lá na Holanda para cá. Então veio o maquinário, veio os móveis deles, veio o gado junto. Eles trouxeram 1.200 cabeças de gado junto à vaca holandesa. E isso aí formou uma base do plantel hoje, que é aqui em Castro. Nós somos conhecidos como a capital nacional do leite. A produção nossa aqui na Castrolanda, diária, é mais de 1 milhão de litros por dia. Então a gente tem um plantel bem grande. E aqui vocês estão vendo uma vaca holandesa em tamanho real hoje. Elas têm em média aí 30, 40 litros e as vacas campeãs de produção aí tem vacas que dão até 70, 80 litros por dia. Então a média nossa aqui é bem alta e acima da média nacional. E a produção não é só leite, né? Nós temos grãos também, então tem soja, milho, tem trigo, tem feijão, tem batata e tem produção de carnes de suínos também. Então é uma cooperativa bem diversificada em seus produtos. E enfatizando também que a estrutura daqui é uma réplica do que tem lá na Holanda, que foi trazido aqui para o Brasil. Isso, o memorial aqui, e agora no próximo andar a gente vai começar a conhecer o moinho, que vocês vão ver porque é uma construção diferenciada, mas é como os moinhos originais na Holanda. Rafael, estou encantada com tudo. Eu queria que você contasse um pouco do moinho para nós. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é uma réplica original, né? Vem um arquiteto da Holanda para construir isso aqui. Um detalhe, esse moinho hoje é considerado um dos maiores do mundo, porque o que conta o tamanho do moinho é a envergadura da pá. E esse aqui tem 26 metros, então ela é considerada como uma das maiores do mundo. Como se viu que toda a estrutura é de madeira, como os moinhos originais, e todo ela encaixado sem prego na estrutura. Mas para mostrar melhor o funcionamento dela,
Vou passar agora um vídeo para vocês verem que fala todo o funcionamento dela e como ela funciona também, que é bem interessante. Isso aqui também funciona. Aí é para subir o cereal, pode puxar aí que você vai trazer o cereal para cima para moer lá no andar de cima. Pesado, hein, gente? Tô brincando, não é não. Não faz força. O moinho de Castrolanda, The Immigrant, foi construído em 2001 para marcar a comemoração do cinquentenário da colônia Castrolanda. É uma réplica em tamanho original e funcional do moinho Volzerk e possui a função de moer grãos de trigo para a produção de farinha. A principal curiosidade sobre este moinho é que foi feito sem utilizar pregos. Possui encaixes precisos de madeira, com projeto de carpintaria perfeito. O funcionamento do moinho é prático e objetivo, porém exige algumas técnicas e habilidades para sua operação. O moleiro sempre deve estar atento às condições do tempo, do vento e ao som das engrenagens e das pedras. Primeiramente, o sistema é abastecido com a matéria-prima para a produção de farinha. As sacas com grãos de trigo, que chegam até a moega através dos alçapões do moinho, são elevadas através de um sistema de cordas e roldanas, tracionadas pela força humana ou do vento, e são despejadas manualmente na caixa da moega. As velas das pás auxiliam no funcionamento do moinho. Elas são usadas quando a condição do vento não é favorável. Elas são abertas uma de cada vez e aumentam a área de captação de vento na pá. O chapéu é móvel, girando 360 graus. Assim, com qualquer direção do vento, o moinho pode operar quando se posiciona as pás de frente para o vento. Após esse trabalho inicial, basta liberar o freio para iniciar as atividades. A força do vento faz girar as pás do moinho, que podem chegar a 20 voltas por minuto, em uma velocidade de 100 km por hora na ponta da pá. Os flaps que se encontram no final de cada pá controlam a velocidade. Conforme a velocidade aumenta, elas vão se abrindo para reduzir, ou vice-versa, o que acontece automaticamente. Todo esse movimento das pás faz com que, internamente, as engrenagens e os eixos do moinho girem em sequência até chegar nas pedras de moagem. Tudo deve funcionar como um relógio. Para o funcionamento da moagem, são necessárias duas pedras, uma pedra que não se movimenta e outra que gira por cima dela. A moagem do produto é realizada através da fricção de uma pedra na outra, podendo o moleiro fazê-las se encostarem mais ou menos, conforme a granulação da farinha que deseja. A farinha desce por um canal e é ensacada novamente para ser transportada através dos alçapões. Em dias de condições bem favoráveis do vento, um moinho industrial chega a moer até 3.000 quilos de farinha por dia. Após encerrado o trabalho de moagem, o freio das pás é novamente ativado, as lonas são enroladas e todo o sistema é travado, aguardando um novo dia de trabalho. O moinho de Castrolanda utiliza apenas da energia do vento para seu funcionamento. Ele foi construído com muito trabalho e dedicação, com o apoio de pessoas que trouxeram ao Brasil suas famílias, maquinários e muita cultura. Rafael, a gente conheceu esse local que é incrível. Como que faz para as pessoas vir conhecer tudo aqui, horário de funcionamento? Então, Conta pra nós. a gente está aberto de sexta a domingo e feriados para visitação sempre após o almoço, das 13 às 18 horas. E o restaurante já abre a partir das 11h30. Agora em julho, a gente tem horário especial de férias, então a gente vai abrir de terça a domingo, sempre no mesmo horário, 13 às 18 horas. Aí o pessoal pode chegar, está aberto, não precisa agendar, a não ser que seja um grupo, aí a gente pede para fazer a reserva no nosso site. No site é Centro Cultural Castrolanda, para a gente poder se programar com esses grupos. E aqui segue todos os protocolos de segurança. É obrigatório o uso de máscara, a gente disponibiliza álcool em gel, todo o protocolo de segurança, limite de pessoas para visitar, então a gente segue todo o protocolo que é normal já no nosso dia a dia aqui. Então venham visitar. Ik hoop dat je het mooi vindt en ik
vragen hem allemaal hier wil kennen in Castellane. Allemaal welkom hier in Castellane. Estamos aqui em Castro, que é uma cidade que também tem história. Agora vamos à sede do município, conhecer um pouco mais da sua história. A cidade de Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná, está a 158 quilômetros de Curitiba. Nasceu nos anos de 1700 como um dos mais importantes pousos de tropas do Brasil. Aqui os tropeiros levavam o gado bovino e muar que ia do sul para a feira de Sorocaba. Paravam por dias e até meses para esperar o rio Iapó baixar, antes de seguir viagem para a feira de Sorocaba. O local onde atualmente se encontram as pontes rodoviárias sobre o rio Iapó eram exatamente onde cruzavam os tropeiros. E boa pastagem e o clima atraíram as primeiras famílias paulistas, dando origem a uma povoação que se chamou Pouso do Iapó. Com a ajuda das autoridades e líderes políticos e religiosas, foi criada a freguesia de Santana do Iapó, depois Vila Nova de Castro e então hoje Cidade de Castro. Estou aqui com a Amélia, que é coordenadora do museu. Vou pedir para ela contar um pouco do tropeirismo aqui em Castro. Olá! A história do tropeirismo aqui em Castro, ela data desde o século XVIII, talvez até um pouquinho antes. As nossas pastagens, a vegetação muito propícia aqui para a criação de gado, favoreceu que viessem paulistas e outras pessoas para colocarem criação de gado aqui para exportar para Curitiba, para exportar para São Paulo. E depois, a partir dos anos 1700, com a abertura do caminho das tropas, Castro ficou inserido nesse contexto, justamente pela natureza que favorecia. Muita água, muita pastagem, um caminho mais sem muita subida, sem muita descida, sem muitas serras, né? Então era um caminho natural, mais plano, que favorecia a passagem das tropas por aqui. Então esse era um caminho bem propício, mas tinha alguns problemas. Quando os tropeiros chegavam a Castro, muitas vezes eles encontravam o rio Iapó alagado. E o nome Iapó, que dá origem ao rio, em indígena já significa rio que alaga. E realmente ele tem umas margens muito planas e em tempos de chuva, esse rio alaga e fica semanas alagado. De modo que as tropas, em época que não existia ponte, não podiam atravessar esse rio. Então as tropas eram obrigadas a fazer paragens, pousos nas margens desse rio. Com o tempo, muitos vieram para vender suas roças, oferecer um serviço de ferreiro, oferecer um serviço de coureiro e foi agregando moradores em volta desses pousos, dessas paragens de tropeiros. E a partir daí, então, surgiu o Pouso do Iapó. Os primeiros moradores se fixaram para fazer comércio com esses tropeiros. Castro hoje, culturalmente, tem influência dos paulistas, dos sulistas e principalmente da nossa gente campeira. É uma mistura. Exatamente. Castro recebeu influência, assim como levou influência daqui para outros lugares. Exemplo disso são o nosso linguajar, o nosso jeito de falar, os nossos costumes. É uma integração do Sudeste com o Sul do país. Então nós comemos o virado paulista, nós tomamos o chimarrão que os paranaenses levaram ao Rio Grande do Sul, temos o costume do pinhão que é indígena e assim é uma interação de costumes e de identidade cultural.
Estou aqui com o Padre Martinho. Padre, eu queria que o senhor contasse um pouco da história da igreja e da Senhora Santana. Muito bem. Primeiramente, é uma alegria recebê-los aqui nesse dia para vislumbrarmos um pouco juntos essa bonita igreja dedicada a Santana. A nossa igreja, ela começou a ser construída no meado de 1700, só mais tarde, em 1760, com a vinda da família Taques, que trouxeram a devoção a Santana aqui para a nossa cidade de Castro. Essa igreja ela é dedicada sob o patrocínio de Santana, chamada Senhora Santana, porque ela é mãe da Virgem Maria. E a Virgem Maria nós a veneramos como sendo a Nossa Senhora. Então ela é carinhosamente chamada de Senhora por ser a mãe da Virgem Maria. E se você perceber, você verá a Senhora que está sentada com um livro ao colo, que é a Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, e ao lado dela nós temos uma menina, que é a pequena Maria, a Virgem Maria, do qual a mãe está ensinando para ela sobre os desígnios de Deus sobre a fé. O AgroLeite é um evento técnico voltado a todas as fases da cadeia do leite. Ele acontece no mês de agosto na cidade de Castro, capital nacional do leite, e busca, através de sua programação, apresentar o potencial de produção da região, tendo como complemento a exposição de animais, torneio leiteiro, clube de bezerras, leilão, dia de campo e dinâmica de máquinas. Durante o evento também são realizados fóruns, seminário internacional e painel para se discutir genética, alimentação, qualidade animal, qualidade de leite e tecnologias voltadas ao setor. Castro é uma cidade surpreendente, com várias belezas naturais. Eu estou aqui na Mel Clan com a Agnes, que vai mostrar um pouco das suas delícias para nós. Agnes, conte um pouco desses queijos, da história, como tudo começou. Então, nós começamos início de 2020, mas já é um projeto que nós estamos trabalhando faz 4 anos já, na construção de uma queijaria. Então, resolvemos começar transformando essa casa numa queijaria para começar a praticar, né? Tudo que eu aprendi, meu marido, nós aprendemos com queijo, com cursos que fizemos. Fala um pouquinho dos queijos para nós. Então, nosso foco maior é o queijo tipo Gouda, né? Moramos na Castrolana, né? Muitos holandeses. Então, eu resolvi fazer um queijo maturado, queijo Gouda. Que é um queijo um pouco mais forte. Um pouco mais forte, só que conforme ele vai maturando, ele vai acentuando o sabor, né? Ele vai mudando. Então, temos queijo Gouda de 2 meses, 3 meses, até meio ano agora. E esses tipos nós temos com vários temperos. E também, como eu chamo, não é o tipo parmesão, mas é o Gouda primo do parmesão italiano. A gente chama ele de primo porque ele é um pouco diferente, né? O processo de fazer, da fabricação dele é diferente. E esse queijo tem que ser mais maturado. Então hoje a gente vende ele mais fresco e uma aceitação muito boa também. Um sabor surpreendente. Assim, eu acredito que o nosso gado, né, que é o Jersey, isso proporciona um queijo muito bom, né? O nosso leite, então, é somente leite da propriedade. A gente tem um total controle do leite. E isso faz com que a gente consiga produzir um queijo dessa qualidade que nós temos. Vou tirar um pedaço aqui do queijo Gouda com cominho. Tá. Esse é tipicamente holandês, que lá na Holanda é muito consumido. Só que eu aqui quero agradar o povo brasileiro, então eu tenho com mostarda de pimenta, pimenta verde. É o diferencial. É o diferencial. Molho pesto é um que agrada muitas pessoas. Então eu vou tirar um pedaço aqui para você provar. Maravilhoso. Ele é suave. Ele é bem suave. Bem suave. Como eu falei, é para atender, agradar o público. E como vocês puderam ver, muitos lugares maravilhosos de você visitar, mas chegamos numa parte que é muito mais interessante. A gastronomia.
Estou aqui com a chefe de cozinha, Anália, que vai mostrar para nós uma comidinha caseira. Principalmente, dona Anália, nós queremos saber do famoso torresmo tropeiro. Então, o torresmo é uma história. Quando a gente começou a fazer esse torresmo, todo mundo experimentou e gostou. A senhora pode ensinar para nós como que faz? Posso ensinar. Um pouquinho complicado. O pessoal quer pegar lá do mercado, né, comprar e já fazer o pururuca, só que não é assim. Tem o diferencial. Tem o diferencial. O torresmo você faz a pré-fritura. Aí depois deixa ele esfriar. Não precisa deixar de um dia para outro, mas deixa ele esfriar. Depois você só dá um susto nele no óleo quente, sabe? Aí que vai dar essa pururuca, que vocês vão experimentar, vocês vão ver que vai ficar bem pururuco. Porque senão ele fica aquele torresmo duro, sabe? E encharcado. E aqui tá o pururuca mesmo. Então é esse o segredo, não tem outro segredo. Porque por onde a gente passou aqui em Castro, todo mundo falou do seu torresmo. E o que combina com ele? O que combina com ele? Combina na feijoada, daí no dia da feijoada, que é no sábado nós fazemos, né? Daí a gente faz porco recheado e coloca o torresmo não pode faltar. Combina na feijoada, um virado de feijão e, enfim, o torresmo combina com tudo quanto é comida. Feijão e arroz dá para comer com torresmo.